Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, meu amigo, minha amiga que está em casa. Eu venho hoje trazer para vocês um grande amigo, José Mário Simões da Costa, médico otorrinolaringologista, trabalha na clínica Otto.com aqui em Jundiaí, que vem falar para a gente sobre labirintite e doença de Meniere. Zé, obrigado pela tua presença conosco aqui no Med Saúde. Eu que agradeço. Marco, é uma delícia poder estar aqui, poder falar com vocês um pouquinho, para mostrar um pouquinho da nossa experiência, mostrar um pouquinho da doença, o que a gente pode fazer. Medicina é sempre um assunto interessante, né? Muito interessante. E como sempre eu faço aqui meu conflito de interesses, o Zé Mário é um grande amigo meu, minha referência de otorrino, realmente um profissional ímpar. E eu já começo o nosso bate-bola com uma pergunta que todo mundo quer saber. Zé, o que é labirintite? Meu Deus. Todo mundo fala, né? Todo mundo pode fala, ter. É uma queixa frequente, então vamos definir isso para o nosso público entender direitinho o que é labirintite. Então, a labirintite é uma alteração da função de uma das partes do ouvido da gente, que é o labirinto, né? Então, ela pode ser por inflamação, por outras por trauma, existem várias causas que podem levar, mas assim, labirintite essencialmente é uma alteração da função desse órgão, dessa parte do ouvido, né? Que o ouvido é extremamente interessante porque ele é o único órgão do nosso organismo que tem duas funções vitais no mesmo aparelho. Porque o ouvido interno ele tem um labirinto e a cóclea. Cóclea é aquela parte que parece um caracolzinho que todo mundo acha que aquele é o labirinto, não é não? Aquilo ali é a parte da audição. O vestíbulo, que é o labirinto, são 3 canais que tem do lado, só que os dois estão unidos. Então, o ouvido tem 2 funções vitais, que é a audição e o equilíbrio. Então, veja que interessante, né? O ouvido, além de estar ligado à audição, ele também está ligado ao equilíbrio, né? Então, com essas 2 funções, ele acaba exercendo um papel muito importante na qualidade de vida das pessoas, né? Exato. Que a pessoa, quando tem a labirintite, ela sente uma série de dificuldades, né? Ela sente a tontura, mal-estar, né? Náuseas, e ela acaba com isso criando assim uma insegurança muito grande. As pessoas às vezes têm dificuldade para andar, para se movimentar, porque tem medo de cair, principalmente as pessoas com mais idade, que são mais susceptíveis, né? Tá. E aí já encaminhamos para a nossa segunda pergunta. Os sintomas de labirintite. Então, para que o pessoal que está nos ouvindo, o que caracteriza em termos de sintoma a labirintite? Olha, os sintomas mais comuns são tonturas, vertigens, né? Então a pessoa tem aquela sensação que as coisas estão rodando em volta dela ou que ela está rodando em volta do mundo, né? Assim. Então são 2 situações diferentes. Só que com isso acaba tendo também enjoo, náusea, sensação de cabeça vazia, parece que está pesada, ouvido tampado e com isso assim ela não consegue se manter estável em qualquer lugar, sentada, em pé, deitada, seja o que for. E o que causa labirintite, Zé? Quais são... Então, o que nós podemos dizer assim que é o causador desse processo? a gente vai ter muito assim, essas alterações elas vão ocorrer dependendo muito de cada idade, de cada paciente. Então a gente sabe que a idade adulta é onde mais aparece a labirintite, né? E ela pode ser por processos virais, por incrível que pareça, por processos bacterianos, por trauma, né? A pessoa sofreu um acidente, não sei o que lá. E a parte também pode ser por AVC, a pessoa pode ter lesões exatamente na região do cerebelo, regiões do equilíbrio. Então, assim, você pode ter causas funcionais, causas traumáticas e causas infecciosas ou inflamatórias. Ou seja, é multifatorial. Acaba sendo a via final comum de uma série de problemas que podem se manifestar dessa maneira. A gente sempre acha que a labirintite é só uma coisa. É só uma coisa, né? E você vê que tem é um espectro que termina nisso, né? Por isso é que dificulta o diagnóstico. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas dificulta bastante porque, assim, como as causas são multifatoriais e podem ter mais de uma associada, né? Então, assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Mas a gente vai dar um jeitinho nisso para vocês hoje.
Quais são os exames, então, que são feitos para o diagnóstico da labirintite? Como é que é diagnosticada a labirintite, Zé? Olha, assim, a primeira coisa é exame clínico, né? É você fazer um exame clínico da pessoa, o seu otorrinolaringologista vai lá, vai te examinar, ver sua sintomatologia, seu quadro clínico. E aí, além disso, ele pode fazer também exames auditivos, testes vestibulares e ocasionalmente até exames de imagem, uma tomografia, uma ressonância para tirar alguma outra patologia que a gente possa suspeitar. Tá, então começa com a parte clínica Primeiro. e passando depois para exames funcionais e de imagem. Exatamente. Tá. E aí agora, então, essa pergunta deve valer $1 milhão. Quais são os tratamentos medicamentosos para a labirintite? Você que está em casa agora, caneta e papel. Você sabe que é interessante que, assim, a gente, dependendo da causa, o que a gente tem que fazer? Então, se a sintomatologia são náuseas, vômitos, enjoos, essas coisas, o que a gente tem que fazer? Medicamentos antieméticos, né, que são conhecidos, que diminuem a vontade de vomitar, tudo. Vasodilatadores são remédios que vão melhorar a circulação dentro do ouvido interno. São vasodilatadores periféricos, que a gente chama, né? Então, são depressores labirínticos, vasodilatadores periféricos. Mas se você tiver alguma patologia também inflamatória ou infecciosa, tentar tratar logo, né? Então, se a causa for uma otite média, que nós vamos falar alguma coisa também, né? Uma infecção do ouvido, tratar essa infecção do ouvido. Viral, aí a gente não tem tantos retrovirais, mas algumas coisas a gente consegue fazer. Mas tem tratamento. Tá. Então, veja, se for de origem infecciosa ou inflamatória, o tratamento da causa vai o efeito. Mas naqueles casos em que você não identifica claramente, aí você usaria então os vasodilatadores. E depressores labirínticos. Tá. Né? Ok. E aí uma pergunta interessante. Você pode usar os dois? Os depressores labirínticos e os vasodilatadores? Perfeito, perfeito. Porque assim, a gente sempre parte para algum remédio para o labirinto, né? Existem algumas marcas até conhecidas, o próprio nome do medicamento já fala o que você tem, né? Tá bom. Normalmente esses medicamentos, eles são vasodilatadores periféricos. Eles vão melhorar a circulação lá dentro. Mas normalmente você vai ao pronto-socorro, o médico sempre dá, olha, se você vomitar, você toma esse, que normalmente são os depressores labirínticos, que a pessoa acha que é só para vômito, não é. Essas substâncias depressoras que a gente está falando, elas fazem o quê? Elas deprimem o labirinto que está excitado e você, com o vasodilatador, melhora o aporte de oxigênio e glicogênio, que é o que vai nutrir as células. Então, você associando esses dois, respondendo a sua pergunta, você tem uma potencialização do efeito terapêutico. Então, assim, em crise, quando o médico falar, você toma os dois, tanto o vasodilatador quanto o depressor labiríntico, juntos, assim. Não precisa ser juntos no mesmo momento, mas tomar as duas medicações no mesmo dia e ir tomando. Tá. Até passar os sintomas. Certo. E uma vez passados os sintomas, existe um tratamento de manutenção, Zé? Como é que funciona isso? Porque assim, quando o paciente não está bem, ele faz qualquer negócio. Aquilo tem que sumir, porque é muito ruim. Eu já tive crise, é um troço assustador. Dá a impressão que o chão mexe, que você está flutuando. Que você vai pisar e que o chão vai afundar. Mas é um negócio maluco isso. É doido. Então tem o tratamento da crise. Sim. Mas existem aqueles pacientes que vira e mexe em crise. Sim. Então existe o tratamento intercrises, ou seja, ele funcionaria mais ou menos, como um exemplo, como uma asma, por exemplo, você trata a crise e você tem o tratamento intercrises. No caso do labirinto, esse raciocínio é válido? Você vai tratar a crise e depois você tem o tratamento intercrises ou não? Vamos deixar só ligado à crise. Não, assim, o grande problema é que existe, como é multifatorial, existem algumas condições de base que o paciente pode ter que vão influenciar nas crises da labirintite. Entendeu? Como estresse, estafa, ansiedade, hipertensão arterial, já estou até falando alguma coisa sobre isso, né? Diabetes, tem uma série de condições clínicas que vão proporcionar uma crise de labirintite. Então, se você tratar a crise de labirintite aguda com esses remédios que nós acabamos de falar, e continuar com aquela condição clínica não favorável, você vai continuar tendo labirintite.
Então, depois que você tratar a crise, vá ver se existe a situação clínica a ser tratada e trata direitinho, que aí você vai evitar ter a crise novamente. Então, você ficar tomando o remédio cronicamente, isso é uma coisa, Marco, interessante, que assim, antigamente você não tinha tratamento, não tinha bons diagnósticos, não tinha muito recurso à medicina para a labirintite. Então, era você ficar tomando, eu não vou falar o nome do remédio, né, assim, a marca, mas assim, ficava tomando um vasodilatador a vida inteira. Chegava até a ficar intoxicado e fazer um falso Parkinson, não sei se você sabe. Olha então, isso. uso crônico, não tem problema falar, mas Não, existe fique à vontade. Stugeron, esses remédios antigos, Flunarin, Stugeron, Sinarizina, Flunarizina. O que acontece? São vasodilatadores. Só que eles, com o uso crônico, podem dar tremor de extremidade, até crônico, pode até cronificar. Você acha que está com Parkinson e não é. É intoxicação pelo remédio. Olha que interessante isso, eu não sabia, tinha né? noção. Você vê, é uma coisa doida. Então, hoje, os vasodilatadores, que é a betaestina, que a gente usa, tem efeitos colaterais muito baixos. Você pode usar por períodos assim maiores sem ter esse tipo de efeito colateral. Mas mesmo esses daí, normalmente a gente não fica usando cronicamente, entendeu? Para intercrise. Como a videofreneslia digital O frente cada nome, né? ajuda no diagnóstico? Olha, isso aqui, a produção do programa está de parabéns, né? Videofreneslia. Olha, rapaz, vamos lá, como é que essa tal de videofreneslia digital ajuda no diagnóstico, Zé? Me diz, o que é isso? Traduz para nós. Falando no português castiço. Então, a gente já está... O videofreneslia digital, ele é um exame extremamente interessante, mais moderno, já é isso que a gente estava falando, as tecnologias vêm nos ajudando, esses exames, eles são complementares, mas eles vêm a trazer diagnósticos que a gente nunca teve. Por isso que a gente consegue tratar cada vez mais e melhor a labirintite. Então, o videofreneslia é interessante, que é um aparelho que você coloca nos olhos, como se fosse uma máscara, ele tem um buraquinho, você vê a luz, depois ele fecha, e ele vai medir, vai marcar o seu nistagmo, que é aquele movimento dos olhos, quando olha para uma pessoa, você vê o olho batendo, assim, às vezes, chama nistagmo. E aí, esse nistagmo, depende da posição que ele bater, a gente sabe até qual o canal que está sendo Olha que interessante, acometido. Que nível de sofisticação chegou, né? E tem coisa melhor ainda. Você vai ver. Puxa vida, ainda tem já legal. Coisa mais acima desse ainda. Então, esse aparelho então te permite fazer o diagnóstico e saber até que canal está envolvido nisso. Exatamente. Então você já consegue fazer um diagnóstico topográfico, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora. O que é o teste VHIT e como ele é realizado? Mas essa pergunta, nosso querido convidado José Mário vai responder para nós no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com José Mário Simões, falando para a gente sobre um tema extremamente interessante. Eu estou aprendendo muito, tenho certeza que você aí em casa também está. E aí eu te fiz essa pergunta, Zé. O que é o VHIT e como ele é realizado? O que é esse teste e como que é feito e para quê? Você vê como é que são as coisas, né? A gente começou, acabei falando daquele videofreneslia, né, que põe lá e a gente vê o movimento dos olhos, tudo muito interessante. Mas aí veio a seguir um outro equipamento mais sofisticado, que é esse, a gente chama de VHIT, né? Um V-HIT, VHIT. O que é o VHIT? É um exame parecido com aquele videofreneslia. Na verdade, o videofreneslia faz parte desse exame, mas é um equipamento, um aparelho que já faz 3 exames no mesmo momento, um deles sendo esse videofreneslia. Ele faz o quê? Além de você fazer essa captação dos movimentos oculares, dos nistagmos, você faz estimulações dos canais com manobras que a fonoaudióloga faz à cabeça, que é para justamente ver se potencializa o sinal que o aparelho tem que captar. E aí, além de saber o canal,
ele consegue saber se você tem, não sei se você já ouviu falar, de uns cristais que saem fora do lugar, no ouvido, que hoje tem muita gente que já falou, já está conhecendo, e ele consegue, esse aparelho, saber se esses cristais estão fora do lugar, que esses cristais caem nos canais do vestíbulo, do labirinto, né? E ficam ali. Então, quando você mexe a cabeça, esses cristais se movimentam e dão a crise de tontura. Olha o grau de sofisticação. Com esse equipamento, nós sabemos se está no canalículo ou está no ducto. Aonde estão esses cristais? A gente não consegue saber quantos tem ainda, mas a gente já consegue, porque aí a gente muda um pouco a manobra de tratamento que nós vamos falar depois. Olha que interessante essa... Que nível de... Que ponto chegou isso? Porque você imaginar precisão diagnóstica. Esses canais já são minúsculos. Nossa, imagina minúsculo. Você identificar em que local do canal que estão os cristais. Meu Deus do céu! É o nível de sofisticação impressionante. É. E aí, e o exame otoneurológico? O exame otoneurológico muita gente já fez e eu sei que a maioria que fez, não sei se gostou muito de ter feito, que é um exame onde a gente estimula o labirinto com ar quente. Antigamente era água quente e água fria. Hoje é ar quente e ar frio. Então ele estimula o labirinto e ele dá uma gama de diagnósticos extremamente interessante. Agora, é um exame mais desconfortável, porque a pessoa, nesse exame, ela sente mais. Se ela está em crise, alguma coisa assim, ela sente mais tontura, então ela não gosta muito. Como recurso diagnóstico é fantástico. Então, esse exame, para a gente não parou de fazer ainda. A gente ainda faz o exame otoneurológico, né? Que é com essa estimulação. Mas hoje, com esses exames mais modernos, que nos dão algumas coisas, alguns diagnósticos que a gente não tinha e incomodam muito menos ao paciente, a gente acaba usando primeiro esses e se houver alguma dúvida por algum outro motivo, aí a gente pede o otoneurológico, entendeu? Mas é um exame ainda realizado, tem pessoas que acham que ele não existe mais, não existe. A medicina é uma ciência interessante, né? É a única ciência, parte da ciência humana, onde qualquer coisa que agregue tecnologia, ela não tira a anterior. Então, assim, você vê, nós tínhamos o raio-x, a biografia e a raio-x. Do raio-x veio a tomografia. Da tomografia veio a ressonância magnética. Mas parou de fazer raio-x? Não. Então, por isso que é uma ciência cara, a medicina, porque ela só agrega valor, né? Ela só agrega custo, desculpe. Ela só agrega custo, né? Porque normalmente uma tecnologia não inibe a outra. E é interessante porque o exame otoneurológico, ele fornece muitas informações, né? Porque, na verdade, o ouvido seria, assim como os olhos, seria uma extensão do cérebro, né? Exatamente. Né? Você tem aquela parte da conexão que nem é totalmente otorrino, nem totalmente neuro. É um passo em cada um. O olho também, ele nem tem parte do olho que nem totalmente é oftalmo, nem totalmente é neuro. Então, seriam braços de extensão do sistema nervoso central para fora, né? E essa conexão, ela é uma conexão muito específica, extremamente especializada e que realmente tem que ter um conhecimento grande, porque é uma zona que é um pouquinho de cada, né, Zé? Sim, e isso é uma coisa que as pessoas não imaginam, né? E muitas vezes ela está com a crise de labirintite, aí vai conversar com a família, com algum amigo, olha, vai no otorrino. Tá bom, tá correto, é exatamente esse o caminho. Aí vai. Aí nós fazemos os exames, tudo, e aí você percebe que a labirintopatia desse paciente, a vestibulopatia, essa alteração dele, ela não é periférica, ela pode ser central. Aí fala, o que é isso? É o que você está falando. Então, assim, o labirinto, uma forma mais simples para que vocês possam entender. Se você imaginar que a sua tontura ocorre, vamos dizer, do ouvido para fora, a gente vai classificar como periférica. Se for do ouvido para dentro da parte cerebral, então é central. Quem trata a periférica é o otorrino. Quem trata a central é o neurologista. Interessante, porque é uma zona de conexão, né? De conexão. Por isso que a gente tem que estar, na verdade, as especialidades unidas. Porque a gente, às vezes, sozinho não vai conseguir fazer um bom diagnóstico, né? E aí a gente pede a avaliação do neurologista, ele nos ajuda. Às vezes a pessoa tem alguma coisa mista, ela tem periférica e central, e aí cada um na sua área vai controlando. Pronto, a gente consegue de alguma forma resolver o problema, né? Muito bom. E que manobras
vestibulares e como que elas ajudam? Como é que são essas manobras para você tentar, então, estimular e estabelecer diagnóstico? Como é que funciona? Então, assim, essas manobras, é o seguinte, como a gente pensou, fez o diagnóstico, tinham cristais fora do lugar. Aí a gente conseguiu descobrir aonde esses cristais estão e a posição. O que foi pensado? Falou, se ele está fora do lugar, se você fizer algumas manobras, será que não consegue levar os cristais para o lugar que eles deveriam estar? Consegue. Então as manobras labirínticas vão fazer isso. Vão pegar esses cristais que estão fora do lugar, vão fazer aquelas movimentações e ele vai voltando para a posição que ele deveria estar. Quando isso acontece, é incrível. Então, quando são poucos cristais e estão próximos da saída, às vezes uma única manobra acabou o problema. Aí o paciente acha que é milagre. Tirar com a mão, né? É tirar com a mão. É aquela coisa muito interessante que assim, o paciente fala, nossa, eu fui lá, mas que isso? O que aconteceu? Nada. Eles voltaram para o lugar. Em outros casos, esses cristais são em maior número e estão mais longe de onde eles deveriam ficar. Então eles vão migrando. E aí, quando faz a movimentação da cabeça, aí a pessoa passa mal até um pouquinho naquele momento, depois ela melhora. Aí vai lá de novo, faz, então vai fazendo sessões de manobras. Mas ocasionalmente você não tem cristal fora do lugar. Você só tem uma hipofunção do labirinto, porque o labirinto ele é um órgão duplo. Então ele tem que funcionar sincronicamente. O que acontece? Às vezes você tem uma hipofunção de um dos lados. Ou seja, quando vem um estímulo, você mexe a cabeça, alguma coisa, um responde e o outro demora. Aí, em vez de ele estar sincronizado, ele faz assim, ó. E aí você sente o mal-estar. Para isso, aí não são as manobras, são exercícios labirínticos. O que elas fazem? As fonoaudiólogas vão saber, dentro do exame, qual é o canal que tem que ser estimulado, e elas vão estimulando até que eles sincronizam. Então você vai acostumando novamente o ouvido ao movimento, né? O labirinto ao movimento, e ele equaliza. Na verdade, seria meio que uma fisioterapia vestibular. É o que todo mundo fala. Isso aí é o comum. Falar, eu fiz uma fisioterapia para o ouvido, para o labirinto, para o vestíbulo. Na verdade, não é uma fisioterapia, porque é feito por fonoaudióloga, seria uma fonoterapia. Mas o conceito é o mesmo. É o mesmo, né? É uma fisioterapia para o ouvido, fale assim, está tudo certo. Funcionando pronto. É o que importa, né? Resolveu, está ótimo. E o que é o VPPB e como é tratado? Isso. A gente já falou bastante, eu só vou marcar bem o VPPB. É vertigem postural paroxística benigna. É um monte de palavrinhas dentro da medicina para variar, mas que vão falar exatamente isso. São esses cristais fora do lugar. A VPPB é uma classificação desses cristais fora do lugar. Seria o nome científico de cristal fora do lugar. Pior que é. Então, cristal fora do lugar é VPPB. Vertigem paroxística... vertigem posicional paroxística benigna. Por que posicional? Porque não são 3 canais de cada lado? São 3 canais de cada lado. Eles acompanham as posições espaciais. Entendeu? Como se fosse... Olha, sabe aquela coisa? Então são 3 canais. Eles estão nas posições espaciais. Você faz assim, mexe esse. Você faz assim, mexe esse. Você faz assim, mexe o outro. Então são 3. O que acontece? Às vezes a gente sempre espera que saiam os cristalzinhos só em um. Não. Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Até 4 eu já vi. 4 canais com cristal fora do lugar. Pode ter de tudo, nós estamos na medicina tudo é possível. E por que posicional? Porque é a hora que você está deitado na cama, todo mundo fala isso pra gente, está lá deitado. Doutor, eu estou deitado, se eu virar para o lado direito, eu tenho tontura. Porque mexeu o canal do lado direito. Olha que interessante. Aí quando eu levanto é que eu passo mal, mexeu o posterior. Você levanta, mexe, aí você fala, nossa, o cristal sai do lugar, você se sente mal. Entendeu? Então, por isso é posicional. Paroxística. Por que é paroxística? Porque não é sempre, é só quando mexe, é de vez em quando. Não é uma coisa que fica o tempo todo correndo o cristalzinho lá dentro. Quando você mexe aquela posição daquele canal, ele mexe e dá uma crise. Então, é paroxística, de vez em quando. Ele vai dando picos. Nossa, que benigno. Sensacional. É o último. Bom, por que benigno? Porque é tratável. Não é uma doença incurável. Estivemos aqui com o meu querido amigo, essa simpatia, José Mário Simões, falando sobre labirintite. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. E eu já faço aqui, ao final desse primeiro programa, um convite para que você não perca o nosso segundo programa, em que nós vamos estar aqui com o Zé Mário, falando mais sobre labirintite, falando também sobre outras doenças que eu tenho certeza
que você vai se interessar. Não se esqueça, canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.